Gravando aqui. Alô? Tá indo? Então você vai introduzir o quadro. Não tem nome ainda. E é isso, hoje tá com você. Vamos lá. Espírito blogueira on. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera, no quadro que nós ainda não nomeamos, galera. É o quadro de tema livre, em que eu e a Ana Tereza trazemos algum tema da psicologia. A gente tenta conversar aqui com vocês sobre, explicar pra vocês um pouco mais. E a gente precisa da ajuda de vocês pra nomear esse quadro. Então vocês podem colocar na caixinha aqui embaixo que tem no Spotify. Vocês podem mandar mensagem pra gente lá no Instagram. Eu sei que a gente já pediu isso antes pra vocês, mas a gente ainda não recebeu nenhum nome e a gente também não pensou em nome, que a gente tá sem criatividade perfeito que se encaixe nesse quadro. Então, se você que tá ouvindo aí, tá com a criatividade a mil e quer ajudar a gente, por favor, ajuda. Inclusive, porque o quadro Analisando foi ideia de um ouvinte nosso. Essa coisa do roubar a ideia, a propriedade intelectual de uma ideia, é foda. Então é isso, galera. Fica aí o desafio. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que a gente já trouxe aqui no podcast, mas eu acho que nunca de uma forma tão aprofundada, tão estruturada, que é autoestima, né? Só que mais especificamente, a gente vai falar da baixa autoestima. Como que isso acontece, como que isso é construído, o que é relevante no nosso desenvolvimento, que acaba fazendo com que a gente possa desenvolver uma baixa autoestima. E também, gente, esse é um tema muito amplo. Tem muitos olhares e diferentes temas que a gente pode juntar, inclusive, para falar de autoestima. Então, se vocês sentirem falta de alguma coisa, se vocês quiserem que a gente toque em algum ponto específico, vocês também podem falar com a gente no Instagram, @podcast Psicologia Sincera, ou aqui nessa caixinha embaixo, que a gente vai tentando destrinchar cada vez mais esse tema aqui e na nossa área do apoiador lá no Orelo, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, começando a falar um pouco sobre esse tema, né? Acho que um bom lugar que a gente pode começar é falar que a baixa autoestima, ela tá relacionada a vários problemas psicológicos que a gente também já tocou aqui no podcast, né? Como medo de intimidade ou de sucesso, falta de realização na escola ou no trabalho, ansiedade e depressão, que a gente fala bastante aqui, né? Abuso de álcool ou vício em drogas, dentre outros, né? Eu tava lendo bastante pra trazer esse tema pra cá e eu fui percebendo quanto que a autoestima parece que é um tema meio padrão, né, Ana Tereza? Assim, no consultório e nas nossas vidas no geral, porque afeta todas as áreas da nossa vida sem a gente perceber, né? A autoestima é algo que cedo ou tarde vai aparecer no consultório, né? Porque tem muito a ver com isso, com a nossa autopercepção, com a nossa autoimagem e não tem como não afetar, gente. Afetar tudo. Tem pacientes até engraçado que chegam pensando, nossa, parece que o meu problema é uma caixa, né? Só tô com um problema no trabalho. E aí, em terapia, ele entende ou ela entende que o problema é generalizado, assim, no sentido que é um problema só, mas que generaliza em todos os aspectos da sua vida. Então, por exemplo, me sinto inseguro, né, em relacionamento. Gente, provavelmente você se sente inseguro, ponto. E aí, isso vai ir pra outras áreas da sua vida. Então, é muito engraçado, né, ver alguns pacientes, alguns clientes expandindo a cabeça de tipo, tá, esse problema, na verdade, afeta muita coisa na minha vida. E aí, enfim, muitas vezes vai pra esse lugar de autoestima. Exatamente. E aí a gente vai até falar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio, né? Mas afeta num sentido, gente, em que... Não vou trazer esse spoiler aqui agora, né? Mas pessoas com baixa autoestima tendem a ter um comportamento específico em relação à vida, né? No geral. E aí, dentre todos esses temas que a Ana Tereza tava falando, pode ser no trabalho, pode ser em relacionamentos, pode ser em amizades, versus pessoas com uma autoestima mais alta que têm outro comportamento. Mas a gente vai falar isso um pouco mais à frente. E aí eu também acho que um bom lugar pra gente começar é a gente trazer o que é a autoestima, né? Tem várias definições, não tem um consenso específico em relação a isso, né? Mas eu acho que eu fui lendo e fui misturando, digamos assim, essas diferentes definições pra trazer algo que fosse mais claro e mais concreto aqui pra gente, né? Então a autoestima, ela é um sentimento de valor próprio que vem da percepção da pessoa sobre ela mesma. Então, para além da percepção, né, que vocês têm, que a gente tem sobre nós mesmos, tem um sentimento de valor junto disso, né? Só que essa percepção... Aí que tá o pulo do gato. A percepção que a gente tem de nós mesmos não vem do além, né, galera? A gente não nasce com uma percepção já criada. Essa percepção, ela muitas vezes é
construída muito também de como que a gente é recebido pelas pessoas com quem a gente convive, de como que essas pessoas reagem em relação a gente, né? Então é como se fosse um conjunto de percepções. Eu até falei no início do episódio, né? Tem outras coisas que a gente não vai falar tanto aqui, mas que estão dentro da construção da nossa percepção sobre a gente. Do tipo, o papel da mídia, o papel dos padrões sociais, né? Padrão de beleza, padrão de sucesso. Então, isso tudo vai criando esse quebra-cabeça, digamos assim, em que a imagem final é essa percepção que a gente tem de nós mesmos. E aí, esse conjunto de percepções, ele pode resultar tanto num conceito positivo, por exemplo, né? A minha percepção de mim mesma é uma percepção positiva, como um conceito negativo. Percepção de mim mesma é negativa. Então, a autoestima e essa percepção, né, esse sentimento de valor que eu tava falando, ela se origina de todas as ideias, sensações e experiências que a gente reúne a respeito de nós mesmos durante a vida. E faz muito sentido isso que você tá trazendo, né? Porque quando eu fico pensando até nessa sensação, assim, de eu, né? Vamos pra um papo mais filosófico, né? Quem sou eu? Você vai pegar tudo que você já vivenciou, tudo que as pessoas já disseram sobre você, você vai reunir, vai colocar, né, vai enrolar numa bolinha, vai amassar e é isso, sou eu. Então, nenhum ser humano, assim, traz consigo, né, qualquer conceito, sentimento sobre si mesmo. Essas ideias de bom, ruim, feio, bonito, grande, pequeno, vem muito das nossas referências ao longo da vida. Inclusive, para alguns autores, né, para alguns teóricos sobre tudo isso que a gente tá falando, a tendência inicial de todo ser humano quando bebê é estar bem consigo, conviver bem com o mundo que rodeia. Então, ninguém nasce pensando, nossa, sou incapaz, nossa, sou insuficiente, nossa, sou horrível. Isso a gente vai aprendendo ao longo da vida. Isso é algo que a gente sempre tem que estar trazendo em terapia, né? Do tipo, onde você aprendeu, de onde você tirou isso, de onde isso vem. Mas então, assim, qual é a questão, né, em relação a isso? Em pouco tempo a gente já consegue perceber se a gente é amado ou não, se a gente é aceito ou não, pelo meio que a gente vive, a reação das pessoas. E, gente, não subestimem crianças, não subestimem bebês, porque a gente é muito bom lendo contextos sociais, reações sociais. Então, assim, muitas vezes você fala, não sei, eu não consigo lembrar, sei lá, dos meus pais me rejeitando e tudo mais. Gente, algumas vezes não precisa nem se falar, algumas vezes é a maneira de se comportar, a maneira de se portar, a gente sente e sente muito bem. E criança é muito mais inteligente que a gente pensa. Exatamente. E isso é muito interessante mesmo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, sobre a reação das pessoas. Porque é bem isso que a Ana Teresa falou, assim, quando a gente nasce, a gente não tem nenhum conceito de nada quando a gente nasce, né? Assim, como ela tava falando, o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é bonito, o que é adequado, o que é inadequado. E a gente vai aprendendo isso, mas não só através da fala. Isso que é muito interessante, né? Porque a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui no podcast, né? De que, bom, nós seres humanos precisamos ser, de alguma forma, né, amados e aceitos em questão de sobrevivência, né? Então, quando a gente tá crescendo e a gente precisa desse amor, desse cuidado dos nossos pais, ou enfim, dos nossos cuidadores, né? E a gente ainda não tem um conceito da gente, se a gente é adequado, se a gente é inadequado, enfim, tudo que gira em torno disso. Mas a gente vai percebendo as reações do tipo... isso aqui que eu faço, isso aqui é aceito, isso aqui não é aceito. Quando eu faço isso aqui, eu recebo amor ou não recebo amor. Então, sutilmente, como a Ana Teresa estava falando, né, pela reação das pessoas, a gente já vai, de alguma forma, entendendo ali o que é legal, o que não é, né? Porque a criança, ela precisa de informações sobre ela mesma, né? Isso também a gente não tá trazendo como uma coisa ruim, porque a gente precisa de uma referência pra gente construir um senso de mundo, um senso de eu, enfim, isso tudo. O problema é que acaba ficando, num geral, né, ao longo das nossas vidas, cristalizado, que a gente chama, como se fosse muito rígido. Essas noções que a gente tem de mundo e da gente. Trazendo para terapia cognitivo-comportamental, eu posso dizer que é quando a gente começa a criar as nossas crenças, as ideias que a gente tem sobre a gente mesmo, que elas vão ficar ali. É como a gente começa a entender como o mundo funciona. E a gente entende que o mundo funciona por meio de regras que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Até regras do tipo, pessoas são confiáveis, pessoas não são confiáveis, eu sou capaz, eu não sou capaz. São regras que a gente cria sobre a gente mesmo, coletando informações do ambiente, que a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Exatamente. Então, tanto as opiniões alheias, tanto verbalizadas, né, quanto as sutis, que a gente vai colhendo aqui e ali. Então, uma reação de alegria, uma relação de elogio, um incentivo, uma aprovação, ou pelo contrário, um aborrecimento, uma desaprovação, uma repreensão. Tudo isso que vai acontecendo em relação a algum comportamento nosso, quando a gente está crescendo, né, são importantes para a formação da percepção da gente sobre a gente, né, quando a gente é criança. Então, mais uma vez, gente,
é muito, muito, muito sutil. E começa muito lá cedo mesmo, assim. Então, se a criança, ela é amada, se ela é respeitada, se ela é aceita e aprovada pelos outros ali, né? E aí, gente, o que também é complicado? Porque a gente tá falando, é complexo. Uma criança pode viver esse amor, essa aprovação, essa aceitação, esse respeito em casa, mas não ter na escola, né? Aí que entra, por exemplo, o fator bullying nisso tudo. Ou o contrário, ou é uma família muito crítica, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Sobre a questão da crítica. É uma família muito crítica, autoritária, com crenças e valores também muito rígidos, né? Muito dentro de uma caixinha, e se você não tá muito dentro dessa caixinha, já é complicado, já é inadequado. Esse ambiente é desse jeito, mas na escola é um ambiente de aceitação e de amor e de respeito. Então é complicado, porque a gente não nasce e se desenvolve em um só ambiente, né? Então todas essas experiências de todos esses ambientes vão se construindo e vão construindo a nossa imagem, nossa percepção que a gente tem da gente. Como eu tava falando, né? Se a criança é amada, respeitada, aceita, aprovada pelos outros, ela provavelmente vai desenvolver bons sentimentos por ela mesma, né? Uma boa percepção dela mesma. Mas, se ela ou alguma parte dela é rejeitada, dificilmente ela vai desenvolver um conceito positivo de si. Mais uma vez, vemos esse mundo buscando aprovação, buscando aceitação, buscando acolhimento, cuidado, amor no geral, né? Que a gente precisa disso pra gente sobreviver. Então, acaba ficando incongruente, né? Se a gente faz alguma coisa espontânea que é nossa, né? É uma representação ali, um comportamento a partir de alguma coisa que a gente quer, ou de quem a gente é, alguma fala, algum jeito de falar, coisas nesse sentido. E isso é rejeitado, ou muito rejeitado, né? Isso vai sendo reprimido cada vez mais. A gente provavelmente vai desenvolver um pensamento de si, né? Uma crença de que a gente é inadequado, de que a gente é inferior, né? Que a gente vale menos que os outros, enfim. E aí, por aí vai. E essa rejeição que a Ana Luísa tá falando tanto, ela não precisa ser algo verbalizado. Isso também pode se mostrar por meio de comportamento, olhares. Gente, assim, eu mesmo, assim, consigo pensar em olhares das pessoas, assim, olhando de cima a baixo. Outros tipos de olhares também, mas assim, a gente sabe quando a gente não tá sendo bem-vindo, quando a gente não tá sendo aceito. Infelizmente, assim, essas coisas são sentidas, assim. Eu queria te trazer coisas mais científicas, mas eu acho que hoje eu quero trazer mais essa constatação, assim, pra vocês, que a gente sente essas coisas no ambiente, né? E o que acontece? A gente acaba desenvolvendo essa baixa autoestima por conta de sobrevivência, né? Como é que a gente vai sobreviver a esses meios que a gente não tá sentindo que a gente sendo a gente tá sendo aprovado? Então, a gente vai negligenciar outras necessidades em prol da necessidade de ser amado. Então, provavelmente, você vai abafar a sua necessidade de ser autêntico pra você poder ser amado. E o que é amado, né? O que é que nesse ambiente que eu tô inserindo é aceito e amado? A gente vai lendo. E aí eu aceito. Falei isso, não teve nenhuma reação, as pessoas gostaram, já sei que isso é aceito. Mas aí entra, né? Era isso que eu queria estar falando, era isso que eu queria estar fazendo. E a gente vai fazendo isso com várias coisas, assim. Eu tô desde micro coisinhas a coisas muito, muito maiores, como decisões de vida também. Exatamente. E só mais uma coisa que é importante a gente trazer, né, gente? Isso tudo é dentro também de um contexto e dentro de um contorno. Porque, mais uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui. A gente precisa dessas regras, né? A gente precisa dessas pessoas de fora pra ir construindo alguma forma de algum senso de vivência no mundo. Porque, de novo, gente, o mundo tem regras. Então, não é como se fosse necessariamente algo ruim, né? Do tipo, sei lá, o comportamento espontâneo de uma criança é ser agressivo, mas agressivo no sentido de violento, né? De bater nos outros. É importante essa criança receber uma orientação de uma regra de que não é legal ser violento, não é legal ser violento com os outros dessa forma, né? Só que acaba que quando isso é demais e de uma forma que vai podando, né, de alguma forma, coisas que não é só sobre ser inadequado no mundo ou ser inadequado nesse sentido de fazer mal a alguém, mas de um jeito mesmo, de um jeito que, sei lá, não agrada os pais ou que tá fora de um padrão, de uma família. Aí que a parada vai ficando mais complicada, né? Porque deixa de ser sobre só algo adequado ou inadequado diante de algo dentro de um bom senso de mundo que tem a ver com não ferir os outros ou regras mais nesse sentido, né? Passa a ser alguma coisa realmente do tipo, você não é do jeito que a gente gostaria que você fosse, sei lá, dentro desse padrão e dentro dessa caixinha. E aí que vai começando, né? Porque aí essa sensação de baixa autoestima ou autoestima alta também vai englobar aspectos pessoais de competência e de merecimento. Engloba várias coisas, né? Como vocês estão vendo. Então, a sensação de que a gente é competente pra lidar com os desafios da vida, a sensação de que a gente é merecedor ou não de felicidade, isso tudo tá ligado à baixa autoestima, né? E
o que acontece? Esse sentimento que eu tô trazendo, né, dessa baixa autoestima relacionada a essas sensações de competência, de ser merecedor de felicidade, ele acaba tornando as pessoas excessivamente cautelosas e hesitantes em relação à vida, né? Então, elas podem acabar desenvolvendo um medo do fracasso, que inclusive acaba permitindo que elas não corram riscos. Então, acaba virando, gente, um ciclo vicioso, assim, porque a vida, muitas vezes, vai exigir que a gente enfrente, que a gente lide com coisas difíceis, que a gente tem medo, que a gente pode correr um risco de falhar. E, geralmente, quem tem essa baixa autoestima vai se colocando dentro de uma caixinha e vai, inclusive, alimentando esse sentimento, porque muitas vezes acaba não indo atrás de uma super conquista que essa pessoa conseguiria até, mas não vai por conta da questão da baixa autoestima e vai reforçando, né? Esse sentimento de, putz, não consegui aquilo que queria, nem tentei aquilo que queria, e aí vai se afundando cada vez mais nisso. Porque se a gente for parar pra pensar, a gente só cresce fora da nossa zona de conforto, gente. Quando a gente tá feliz, quando a gente tá satisfeito, a gente não quer fazer mudanças na nossa vida. Por isso que tomar riscos dá medo em todo mundo, tá? Todo mundo tem medo de fazer coisas novas, coisas que a gente não sabe se vai dar certo, mas é o que faz a gente crescer. Então a gente não cresce ficando parado no mesmo lugar. Então acaba que essas pessoas com baixa autoestima, de fato, muitas vezes elas confirmam as ideias delas de fracasso, porque elas vão ver as outras pessoas crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo, e elas vão ficar paradinhas onde elas estão, mas é porque elas também não querem correr riscos, assim. Dá tanto medo, né, de não dar certo, é tanto medo do desconhecido. E, gente, tem coisas que vocês fizeram ao longo da sua vida, muito provavelmente você tem evidências de coisas que vocês fizeram sem saber que ia dar certo, e foram as melhores coisas que aconteceram na vida de vocês. Com certeza. E só mais uma coisa que é importante reforçar aqui, gente. A gente não tá também querendo trazer um discurso como se fosse simples assim, no sentido de Só gente com baixa autoestima, somos nossos sabotadores e não tem nada no mundo que influencia nisso e não tem contextos que favorecem ou desfavorecem as pessoas. não é nesse sentido. A gente tá fazendo esse recorte falando especificamente dessa questão da baixa autoestima. Mas, gente, isso tá dentro de um contexto, inclusive, de um mundo que é feito para determinadas pessoas e que acaba trazendo também para grupos, né? Aí, nomeando especificamente, por exemplo, pessoas pretas, mulheres pretas, assim. Tem ali uma listinha aí na nossa sociedade que vai elencando, enfim, quem é melhor, quem é pior. E isso acaba gerando esse sentimento de baixa autoestima, muitas vezes nessas pessoas, nesses grupos minoritários, né? Então, só trazendo esse olhar que, assim, não é tão simples no sentido de você tem baixa autoestima, só você está se impedindo de alcançar seus objetivos. Não é tão simples e tão preto no branco assim. E outra coisa que é interessante, eu achei muito, muito legal, assim, lendo por esse episódio, é que tem um autor que ele trabalha com um conceito que eu achei interessantíssimo, que é o conceito de pessoas critério. O que são essas pessoas? São as pessoas que fazem parte do convívio das crianças, né? Nossos convívios quando somos crianças, e das quais a gente precisa receber amor e consideração positiva incondicional. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é isso, né? Então, a maioria das pessoas critério geralmente estabelece condições de merecimento, que é o que a gente estava falando um pouco, né? E são essas condições que a criança tem que corresponder para merecer essa consideração positiva. Então, um exemplo, né? Dessa consideração de merecimento. Então, uma criança, ela só merece uma atenção e uma aceitação e um amor dos pais se ela tem comportamento tal. Então, é isso, né? A gente vai desenvolvendo essa ideia de que para receber isso, existe uma condição muito específica para merecer coisas positivas ou para merecer o amor, para merecer a aceitação. Então, essa consideração positiva que eu tô falando, né, ela é dividida em condicional e incondicional. Na consideração positiva e incondicional, como o próprio nome diz, não tem uma condição específica para o bebê receber amor e aprovação dos cuidadores ou dos pais ou o que for, né? Já na consideração positiva condicional, é o que a gente estava falando. São impostas várias condições para que a criança receba a aprovação que precisa para sobreviver. E aí, nesse caso, se a criança não cumprir, ela não vai ter a aprovação desejada. Então, vocês estão vendo que no episódio todo a gente está falando sobre se moldar, que a gente vai se moldando, e ao passo que a gente vai se moldando, a nossa autoestima vai diminuindo. Por quê, gente? Porque, assim, isso é uma frase muito clichê, mas real, de que no final do dia, a gente realmente só tem como ser quem a gente é. Então, quando a gente não é aprovado, não é aceito sendo quem a gente é, e vai construindo essa imagem e esse, entre muitas aspas, personagem de quem querem que a gente seja, a gente vai se podando, a gente vai minando nosso conceito de si, nossa autoestima. Que é isso, né? Porque quem a gente é de verdade, que a gente não pode, não consegue ser, não é aceito. Então, mas uma coisa interessante é que tem várias pessoas que uma criança pode eleger como significativa ou como essas pessoas critério, né? Que esse autor chama. Em primeiro lugar, no geral, são nossos pais ou nossos cuidadores ou essas pessoas relevantes na nossa vida dentro do nosso ciclo familiar.
Depois pode ser uma professora, um amigo. Mais tarde, isso é transferido para um namorado, para uma noiva, para uma esposa ou algum profissional de sucesso. Então, durante toda a nossa vida, a gente vai precisando dessas pessoas por critério e a gente vai procurando. E isso, gente, é muito positivo, tá? Porque se, por exemplo, na infância a gente teve pessoas critério que não nos deram essa consideração positiva incondicional, lembram que eu estava falando agora há pouco? A gente pode ir se vinculando e escolhendo outras pessoas, e é isso que acontece muitas vezes para o desenvolvimento de uma autoestima melhor ao longo das nossas vidas, que a gente pode ir se relacionando com pessoas que vão nos dar esse amor, essa aprovação, sendo quem a gente é. E essas experiências de aprovação e aceitação de pessoas importantes pra gente vão nos ajudando a ir desconstruindo toda essa imagem, toda essa necessidade de ser de uma forma para ser aceito e aprovado, e entrando mais em contato com quem a gente é e sendo aceito assim. Então, assim, é muito louco, porque a gente até falou sobre isso, né, Ana Teresa? Que autoestima é um tema clássico que parece até meio fácil, assim, entre muitas aspas, de trabalhar na clínica. Mas eu vejo a autoestima como um trabalho de formiguinha, assim. Um trabalho de realmente ir desconstruindo muitas crenças e ideias da pessoa sobre ela mesma, acessando essas experiências em que ela foi desaprovada e lidando com as experiências no momento presente que essa pessoa tem, né? Nem que sejam das menores, gente, porque é muito complicado, né? Muitas vezes as pessoas têm experiências que confirmam essa crença ou essa visão delas sobre elas mesmas. Então a gente tem que ir vendo muito aos pouquinhos quais são essas experiências de aprovação e amor que essa pessoa teve e expandindo isso. Eu diria que é um processo para a vida inteira, até para você sempre estar se monitorando se você está coletando informações assim positivas sobre você, porque acaba que a gente tende a repetir padrões. A gente acha que não, muito aleatório não, gente. Ser humano tem muitos padrões, terapia, psicólogo tá ali para ficar vendo quais são os padrões. E muitas vezes quando a gente vem de lares muito críticos e invalidantes, a gente tende a reproduzir ou procurar inconscientemente por pessoas, parceiros, amigos críticos e invalidantes também. Então, muitas vezes até para construir a autoestima, até a gente entender aonde é que a gente tá se metendo, onde é que a gente tá se colocando, como é que a gente tá sendo tratado, porque muitas vezes a gente tá tão acostumado a não ser tratado de uma maneira que traz valor pra gente, que eu acho que a gente nem sabe como é receber amor, né? Essa semana mesmo no meu consultório eu tava conversando com uma paciente sobre as experiências que ela tinha, assim, muito invalidantes, muito difíceis na família dela, e como agora ela tá no emprego no qual ela tá se sentindo amada. E quando ela se permitiu buscar por pessoas novas, por buscar interações novas, ela começou a ter um repertório completamente diferente de informações que ela merece amor. Mas é que tá, ela teve que se arriscar, ela teve que procurar um emprego, ela teve que sair da zona dela de conforto. Mas é pra nossa vida inteira, a gente tá procurando e monitorando, né, quais são os lugares que a gente tá inserindo. Eles estão reforçando ou não coisas que a gente quer reforçar na gente também. Então, voltando um pouco, né, pra teoria, gente, como as crianças, elas dependem da aprovação e do amor dos pais, assim, até pra gente... Uma criança, ela depende 100% do pai, assim, pra comer, pra se cuidar, pra tudo. Então, assim... A aprovação e amor desses pais realmente é muito importante. A sintonia que você tem, a relação que você quer com os pais, assim, a gente não quer culpabilizar os pais, mas os pais, eles têm um papel muito importante no desenvolvimento de quem a gente é, ou os cuidadores primários. É a primeira coisa quando você chega na análise, ela pergunta é isso, como é que é a sua mãe? Aí você acha que eles fazem o quê? Que ele fala que a gente dá amor, que a gente leva na escola, que a gente paga as contas? Não, ele detona a gente. Então, essas pessoas, critérios que a gente vai nomear aqui dos pais, ao buscar essa aprovação, as crianças elas podem desenvolver comportamentos direcionados para ganhar a afeição dessas pessoas, né? E com isso elas aprendem a evitar outros comportamentos que poderiam ser pessoalmente satisfatórios, mas elas não necessariamente vão ganhar afeição por isso. Então, por exemplo, sua mãe quer te vestir de uma forma e você não gosta da roupa, mas aí ela fala, mas você fica tão bonitinha com essa e não com aquela. Então vamos lá, eu quero usar aquela, mas a gente vai vestir essa daqui. Então você vai minando a espontaneidade. Gente, eu vejo muito também, assim, como prática, como psicóloga, né, na prática, que espontaneidade é uma coisa que as pessoas procuram muito, que faz muita falta. Muitas vezes a gente não nomeia de espontaneidade, mas algumas vezes é você poder fazer o que você quer e você poder verbalizar o que você não quer e o que você quer. E tá tudo bem, sabe? Exatamente. E só um parênteses em relação a isso, que é uma coisa que eu gosto muito, porque um dos objetivos gerais da terapia, em Gestalt terapia, é resgatar a espontaneidade, né? E aí, enfim, não vou entrar muito nisso aqui, porque é toda uma teoria, mas é uma das coisas que a gente fala muito, né? Porque a gente vai desenvolvendo. Até por tudo que a gente tá trazendo hoje no episódio e que a gente fala, eu acho que no podcast inteiro, assim. A gente vai desenvolvendo padrões, a gente vai desenvolvendo uma forma de lidar com o mundo, de se relacionar com o mundo. Muito atrás dessas necessidades
dos outros e nossas em relação aos outros, e a gente vai perdendo mesmo, a gente vai minando. Duas coisas que a gente tá falando muito aqui, a gente talvez não esteja nomeando, mas a gente tá falando de espontaneidade e autenticidade. E que são duas coisas que na terapia a gente tenta resgatar muito, né? Então, essa consideração positiva condicional que a gente tá chamando aqui, ela produz efeitos similares à baixa autoestima, que é o tema do episódio, né? Pela qual a pessoa depende dessa aprovação externa por não se sentir segura com ela mesma, não sentir confiança em si mesma e nas suas ações diante das escolhas que a vida precisa que a gente faça, né? Só que aí, volta pro que a gente tava falando no início do episódio, né? Baixa autoestima, tô fazendo aqui as coisas pelos outros, não confio e não sou aprovado nas minhas decisões pra mim mesma. E assim, pô, se eu não tenho capacidade nem de escolher uma roupa que vai me fazer, sei lá, bonita, Como é que eu vou ter a capacidade de tomar uma decisão pra minha vida profissional? Calma, tá? a parada vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E é isso, né? E as pessoas com baixa autoestima vão ficando dentro dessa caixinha e é realmente um sentimento, gente, de não conseguir enfrentar a vida. Mas assim, existe sentimento mais, sei lá, mais impeditivo de não conseguir enfrentar a vida, que é literalmente o que a gente tem que fazer todo dia quando a gente acorda. A gente tem uma vida pra enfrentar, uma vida pra viver, né? Então o buraco realmente vai ficando mais embaixo. E aí o sentimento predominante pra criança É meio tenso isso aqui, galera. mas é que ela não é um motivo de alegria para os pais, por ser quem ela é, né? Então é muito interessante, porque desde o início, inclusive, a vergonha é um sentimento muito comum em pessoas de baixa autoestima. Ela se mistura com esse sentimento de defeito ou de inferioridade, que, mais uma vez, como a gente tá falando no episódio todo, se traduz num sentimento de não estar apto para ser amado e merecer respeito. Então a gente pode entender que a baixa autoestima e a vergonha, elas se relacionam por serem derivadas de um baixo autoconceito, né? De como você se olha. E de um sentimento de menos valor, de uma sensação de inadequação, que você é inadequado, você é diferente, né? Esse sentimento de ser diferente é muito difícil, assim, de lidar. Que vem proveniente da falta de autoconfiança, de merecimento, de ser amado, de ser respeitado. Que são próprios, né, de uma pessoa que não sabem qual é o seu verdadeiro eu, porque elas constroem uma imagem de si idealizada. E uma imagem muito voltada para o outro, né? Então você acaba se perdendo um pouco de quem você é. E isso acaba também gerando uma baixa autoestima, né? Também de... Será que as pessoas vão gostar de mim mesmo? Vão gostar de quem eu sou? E muitas vezes a gente vem colocando camadas e camadas e máscaras para as pessoas não alcançarem e manterem as pessoas distantes, porque no fundo você não sabe se você vai ser aceito, porque você não foi lá atrás. Uhum. E tem um momento muito chave, assim, na terapia, né? Nessa luta, entre aspas, entre ser você e entrar em contato e aceitar seu verdadeiro eu e viver a vida de acordo com isso, versus ficar correndo atrás de agir como essa imagem idealizada, né? Porque tem isso, galera. A gente não entrou muito nisso no episódio, mas o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente realmente constrói uma imagem de uma pessoa que a gente tem que ser e a gente fica correndo atrás disso, correndo atrás do rabo. Tem até uma paciente que a gente trabalha muito isso em terapia, a gente deu um nome pra a imagem idealizada dela, que é garota exemplar. E, enfim, aí, obviamente, não vou entrar em detalhes aqui, né, pra não expor ela, mas a gente elencou várias, assim, quem é a garota exemplar, né? E a gente foi construindo juntas quem é essa imagem que ela construiu dela, que ela precisa, sim, por vários motivos. Ela precisou, inclusive, por sobrevivência, ser essa pessoa por muito tempo. Mas é isso, né? Mas aí, enfim, isso também gera várias questões que a gente vai trabalhando em terapia. E essa é a chave, né? De entender por que ela precisou construir isso e, ao mesmo tempo, se despedir dessa imagem idealizada, né? De que talvez essa imagem não seja mais tão necessária hoje. E entender os prejuízos que viver correndo atrás dessa imagem causa pra ela. E aí, pra gente fechando o episódio, gente, uma coisa que eu queria trazer, que eu achei interessantíssima desse artigo que eu tava lendo, é que o resultado de uma das pesquisas de autoestima que estavam nesse artigo é que pais que aceitavam seus filhos de modo incondicional tinham filhos com maior autoestima e maior segurança emocional que pais que fracassavam em aceitar seus filhos e demonstravam um comportamento mais autoritário, mais condicional, nesse sentido de ser muito rígido em relação a quem eles querem que os filhos sejam, como que eles querem que os filhos sejam, né? Então, essa caixinha que é muito limitada e que é muito reforçada que os filhos sejam, né? Num geral, esses filhos têm muito mais chance de desenvolver uma baixa autoestima. E esses estudos, eles também indicaram que pais de crianças com baixa autoestima se mantinham, no geral, distantes, eram pouco ou nada afetuosos e frequentemente propensos à punição como uma forma de educar. Também dá pra fazer um episódio inteiro sobre isso. E no caso da criança conviver com o excesso de crítica... Lembra que eu falei sobre isso, né? Da crítica. A gente já falou muito sobre
crítica e pais críticos aqui no podcast. E nesse caso, a criança conviver com um excesso de crítica vindo de um dos pais ou dos dois, quando essa criança chega na vida adulta, essa pessoa provavelmente vai construir o hábito de se criticar impiedosamente quando não tiver os resultados almejados, né? Eu e a natureza sabemos muito bem o que é isso, né, natureza? Gatilhos. O que mantém, o que é isso, né? Acaba reforçando essa autoestima num nível muito baixo, gerando esse ciclo vicioso. E, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Não sei se vocês se identificaram muito, se esclareceu a cabeça de vocês, assim, abriu, tirou um véu, uma cortina. Ou se tá mexendo muito com você falar sobre essas coisas, tá se relembrando de coisas difíceis. Então, se tiver difícil pra você, não deixe de procurar ajuda. Eu e a Ana Luísa estamos com a agenda aberta. Vocês podem me achar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. E também não deixem de compartilhar esse episódio, classificar nas redes sociais e se tornar os nossos apoiadores. A gente sempre esquece de divulgar, a gente tem que ser marqueteiras melhores, né? Fazer um merchan melhor do Psicologia Sincera. Mas se você tá gostando de ouvir esse tipo de conteúdo, se você gosta dos outros quadros aqui do nosso podcast, não deixa de se tornar um apoiador. A gente precisa muito da ajuda de vocês para manter o nosso podcast no ar, esse projeto no ar. E sem apoiadores não teria esse podcast, essa é a real. Então vai lá, você paga R$5 por mês e você tem acesso a um episódio extra lá, super exclusivo para os nossos apoiadores. Então vai dar uma olhada, também vai estar aqui na descrição do episódio. E também aproveita para compartilhar esse episódio aqui que já tá na sua plataforma de áudio, classificar o episódio, comentar nas caixinhas e deixar as suas 5 estrelinhas aí pro podcast crescer e cada vez mais esse conteúdo chegar em mais pessoas, né? Então, assim, se você tá aprendendo com isso, ajuda aí a divulgar para outras pessoas também aprenderem ainda mais. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.